Boa noite a todos. Boa noite a quem nos assiste pela TV Cresce. E é uma satisfação, um prazer imenso estar aqui novamente. Como membro dessa casa, me sinto confortável aqui. Nas outras oportunidades, tive a oportunidade de falar um pouco de questões mais técnicas, né? Eu tratei sobre a questão da importância da vistoria na alocação, tratei sobre questões como as garantias locatícias, contrato de compra e venda, documentação imobiliária, certidões, tudo questões mais técnicas, né? Hoje a gente vai tratar um pouco de uma questão não tão técnica, não tem legislação envolvida na palestra de hoje, e considero ela mais um bate-papo do que uma palestra, né? Há pouco estava conversando com um colega que a gente está aqui para aprender, né? Então eu estou aqui também para aprender um pouco com vocês. A ideia é a gente bater um papo sobre essa árdua e difícil tarefa de manter os corretores dentro da imobiliária, né? A gente sabe que existe uma rotatividade muito grande dos corretores nos plantões de venda, dentro das imobiliárias, e a gente tem que pensar e parar, às vezes, e refletir. Por que o corretor não permaneceu na minha imobiliária, né? Por que eu, como corretor, não permaneci naquela imobiliária? Eu não permaneci naquela empresa onde eu estava atuando, né? E a gente precisa fazer algumas reflexões, enquanto empresário, no momento que a gente está fazendo essa contratação, no momento que a gente está mantendo esse profissional dentro da empresa, e, em contrapartida, enquanto corretor, também é necessário fazer uma reflexão, por que eu estou naquela empresa e qual a diferença se eu ir para uma outra, né? O que eu tenho de diferencial. Então, para trazer aqui para vocês, eu coloco que no momento da contratação, muitas vezes a gente se depara com a pessoa que está entrevistando o corretor, que está conversando com o corretor, ela geralmente quer saber o quê? Ela fala assim, qual região você atua? Quanto tempo você é corretor? Né? Quanto tempo você tem o Cresce? Não é isso? Geralmente é assim. Quantas vendas você fez no último semestre? Quantas locações você fez no último semestre? Né? Geralmente são esses os questionamentos, essas perguntas de cunho profissional quando você está entrevistando um colega, um corretor de imóveis. Só fazer um parênteses aqui. Gente, não precisa se preocupar em tirar foto, anotar nada, que eu vou disponibilizar esse material na íntegra para vocês no final, tá bom? Vou disponibilizar na íntegra, não precisa se preocupar em tirar foto ou anotar. Então, eu sugiro que, ao entrevistar um candidato, procure saber não apenas sua experiência profissional, mas também sobre sua rotina, família e ambições. Pergunte como suas metas pessoais, pergunte sobre suas metas pessoais e como ele vê que a empresa pode ajudá-lo a alcançá-las. Fale um pouco sobre a filosofia da empresa, como ela foi constituída e sua trajetória até aqui. Seja franco e honesto com os números e condições que a empresa dispõe a oferecer ao corretor. Veja, quando você está contratando, além de todos esses questionamentos que eu falei previamente, é fundamental a gente saber também o que o corretor que a gente está entrevistando espera da empresa. Por que ele está querendo fazer parte daquele time? Porque ele está disposto a vestir a camisa daquela empresa, ele está disposto a se adaptar àquela realidade, a cumprir as regras que lá tem internamente, ele está disposto o que o trouxe até ali, e quais são as ambições pessoais dele enquanto corretor? Qual é a meta pessoal dele? É interessante a empresa ter meta? Sem dúvida, a gente vai falar adiante, a empresa tem que ter meta, tem que ter metas plausíveis, né? A empresa tem que ter meta e tem que cobrar da equipe. Mas e ele, enquanto corretor? Né? Ele está fazendo um sistema, ele é autônomo, está fazendo um sistema de parceria com a imobiliária. Qual que é a meta pessoal dele? Será que a gente questiona isso numa entrevista, quando a gente está conversando com o corretor? Ou será que o corretor fez esse planejamento pessoalmente, antes de ir para aquela entrevista, ou antes de se candidatar? Ou ainda como corretor autônomo, atuando sozinho? Ele faz o planejamento dele, mensal, ou anual, ou semestral? Quais são as metas? Né? Procure saber um pouco da rotina, família e ambições do corretor. Né? Como é que é a rotina dele, do dia a dia, da casa dele, da família dele? Quais as ambições? Você conhecendo a pessoa, não só o profissional, mas a pessoa, você poderá auxiliar muito mais. Né? De repente, você sabe que ele tem que pegar o filho no colégio, ou que ele tem que levar a filha no colégio, ou sabe de alguma situação onde você vai poder flexibilizar uma condição para ele. Ou quando você já está previamente avisado ou sabendo daquela situação. Né? Veja, fale um pouco sobre a filosofia da empresa. Fale um pouco sobre a filosofia da empresa. Como que a empresa chegou aonde está hoje?
né? Qual o objetivo da empresa? Qual o foco da empresa? Né? O foco da empresa é fazer vendas? É fazer locações? É fazer administração? E dentre fazer revenda, é trabalhar com lançamento? Qual é o foco principal? Né? Deixa isso claro para a pessoa que você está contratando, para o corretor que está trabalhando ali com você. Conte um pouco da história da empresa, como chegou até ali, qual foi o percurso todo que a empresa passou. Seja franco e honesto com os números. É muito comum a gente ver, não, olha, você pode vir que a gente vai te passar, a gente anuncia em todos os portais imobiliários, você vai ter telefone ilimitado, você vai ter... Depois, quando a pessoa começa a trabalhar, vai ver que, não, veja bem, não é que é todos, é só os principais, é só aquele que dá retorno. Então, seja honesto, seja franco, desde o primeiro contato. Se você espera que o corretor seja franco com você, seja franco com ele. Coloque todas as condições que você tem atualmente a servir ao corretor, a fazer a parceria, para trabalhar em conjunto e para trazer o resultado. A gente tem que ser honesto. Da mesma forma que eu estou sendo honesto com ele, eu espero que ele seja comigo. Então, naquele momento, é fundamental que a gente jogue com as cartas limpas, né? Com as cartas na mesa, falando, olha, o que a gente dispõe é isso. Entendeu? Eu não sei o que o mercado tem, mas o que a gente dispõe é isso. Olha, eu tenho aqui uma empresa que eu contratei que faz vistorias. Quando você fizer a locação, você não vai precisar fazer vistoria. Porque a imobiliária aqui já contratou uma empresa que já faz a vistoria, você não precisa fazer. Pô, que legal. Pô, diferencial. Né? Agora, se você não tem, você fala, ó, você vai ter que fazer a vistoria se você fizer a locação. Tem que ser honesto. Então, mostre os diferenciais da empresa. Né? Por exemplo, isso é uma condição, a empresa que eu atuo, que eu trabalho, tem esse diferencial. Pô, o corretor não precisa fazer vistoria. Tem o fotógrafo, o corretor não precisa tirar foto, tem o fotógrafo da empresa. É um diferencial. Né? Então, tudo isso tem que ser exposto. Coloque-se sempre à disposição para eventuais dúvidas ou problemas que surgirem. Né? Não é porque, contratei, legal, vai para lá e nunca mais vou falar com você. Né? Fala com o gerente, fala... Não, você tem que estar sempre à disposição. Né? Tem que se colocar à disposição e falar, olha, qualquer problema, a gente está à disposição, vamos resolver. Às vezes existem alguns atritos entre colegas na equipe. Estipulando metas. É importante estipularmos metas? Sim ou não? Sim. Com qual periodicidade? E aí, gente? É importante todo mundo? Sim. E a periodicidade? Não, então, veja bem. Né? Mensal? Semestral? Trimestral? Anual? Daqui a pouco a gente vai ver. O importante é estipular as metas. Né? Porque, às vezes, aquela coisa, quando vira o ano, a gente fala, agora vai. Né? A gente chega no primeiro de janeiro, a gente fala, não, aqui agora esse ano eu vou fazer tudo isso aqui. Né? Depois, em fevereiro, já esqueceu aquilo. Né? O importante é estipular as metas e ficar em cima delas, e cobrar. Né? E que sejam metas plausíveis. Né? Não tem sentido você colocar um negócio que você... Mas espera aí um pouquinho, já atingiram isso alguma vez? Chegou próximo a esse número? Não, nunca... Por isso que é meta, tem que ser difícil. Não, tem que ser realista. Né? Não é que tem que ser difícil, tem que ser realista. Tá certo? Então, defina as metas mensais e semestrais de forma clara, objetiva e plausível. Algo que de fato seja atingível, porém não cômodo. Tá claro? Tem que ser atingível, porém não cômodo. Tá? Utilize os números recentes e do passado para formatar e estipular as metas, campanhas e recompensas quando atingidas. Né? Uma vez eu me deparei numa situação assim, falar, pô, legal, essa meta aqui é plausível, legal. Se atingir, acontece o quê? Nada. E se não atingir? Nada também. Bacana, né? Não tem sentido. É importante ser fiel ao que propuser e cumprir integralmente o compromisso com o corretor que se dedicar e atingir a meta. Procure dar incentivos que realmente sejam úteis e valorizados pelos profissionais. Olha, recentemente eu brinquei, a gente está fazendo uma campanha anual lá na empresa, e vai ter um dos prêmios é uma viagem internacional. E aí eu até brinquei, falei, não, se vocês vão ganhar aqui, vocês podem ir para a Venezuela, vocês podem ir para o Afeganistão, né? Pô, né? Então, assim, veja bem, a gente precisa colocar algo que seja realmente útil e valorizado pelos profissionais, né? Pô, eu quero alcançar aquela meta, eu quero ganhar aquele prêmio, é um negócio que vai ser útil para mim, vai ser interessante, né? Não adianta você colocar uma meta e uma premiação que é irrelevante, tá certo? Vamos lá. Reuniões. Como a gente fez pergunta, a gente falei, pô, é importante estipular metas? É importante fazer reuniões, sim ou não? Sim. E a periodicidade?
né? Aí agora já, ó, diária. Tem empresas que fazem diariamente. Todo dia de manhã você tem que chegar lá, né, ou não é? Sim ou não? Sim. Tem empresas que fazem semanalmente, mensalmente, individual. Tem empresa até que é individual. Todo dia. Aqui, ó, tá vendo? Será que isso funciona, fazer reunião todo dia? Né? Depende, eu adoro. Quem falou depende? É isso aí. É. Vamos lá. Precisa ter assunto, pois é. As reuniões com a equipe são de extrema importância para manter a unidade atualizada, manter a unidade, atualizar informações, aparar arestas, reforçar princípios e prover e receber feedback. Não existe um número mágico e ideal de reuniões, mas no mínimo, uma reunião mensal previamente agendada, com uma pauta elaborada e baseada nos mais diversos assuntos que envolvem o departamento, ajudará a conduzir a empresa e as reuniões de forma producente. Veja, o que eu sugiro é que tenha pelo menos uma ao mês, né? É um tempo suficiente para você elaborar uma pauta, né? Você ter assunto, como o colega colocou, você ter um assunto para falar na reunião, você elaborar uma pauta, você agendar previamente com todos, que consiga que a equipe esteja unida, coesa, participativa no dia, né? Porque muitas vezes você pega o corretor, pô, vou lá na reunião, podia estar atendendo o cliente, estou deixando de atender o cliente para ir na reunião, estou deixando... Já cansei de ver isso, sim ou não? É assim que acontece. Não estou falando de vocês, mas alguns colegas fazem isso, falam isso, né? Então, assim, é importante. Veja, também, reforçar princípios, prover e receber feedback. Veja, então você vai passar, olha, esse mês a produtividade foi assim, esse mês nós conseguimos atingir tal número, esse mês nós conquistamos isso, esse mês nós... Ó, ficou baixo, esse mês ficou baixo isso aqui. Por que a captação ficou baixa esse mês? Né? Por que aquele corretor com a mesma estrutura, com as mesmas condições, esse corretor fez 10, esse fez 1. Né? E, em contrapartida, saber o quê? Receber feedback. Né? Ou seja, você precisa ouvir também o que a equipe tem a dizer. Porque, às vezes, você se depara numa situação onde eu já prestei assessoria em algumas empresas, você vai ver a reunião e fala, eu vim aqui só, eu vou prestar assessoria para a empresa. Então, vou vir aqui, vou acompanhar uma reunião dessa empresa. E fico lá, só olhando, para depois... Né? E o diretor, ou o gerente da empresa, fala. Gente, acabou a reunião. Oh, peraí, e os caras não falam? Né? Os corretores não podem falar, não tem voz ativa, não pode... Às vezes, sai dali, quantas sugestões não partiram dos funcionários ou dos corretores, né, que fizeram mudanças significativas na empresa. Tem que dar espaço, né, para abertura, para que aquelas pessoas que estão trabalhando em conjunto, estão trabalhando em parceria. Tem que dar espaço, tem que dar abertura para essa interação. Então, tem que saber ouvir um feedback. As reuniões devem prever e permitir que os colaboradores possam participar de forma efetiva, se expressando, colocando sua visão e contribuindo com o crescimento da empresa. Tratar dos assuntos rotineiros é essencial, mas deixar uma mensagem de reflexão é importante. Veja, sempre positivo acabar a reunião de forma positiva. Né? É sempre bom acabar a reunião de forma positiva. Né? Sempre deixando uma mensagem de reflexão. Tá certo? Isso, pelo menos, é um conselho que eu tenho visto e tem funcionado. Gente, será que alguma vez a gente parou para pensar quanto custa um corretor para uma empresa? Eles não estão nem aí, viu? Oi? Eles não estão nem aí. Não é por aí. Custa nada. Será que não tem custo? Né? Você pergunta isso para um empresário, né, para um dono de imobiliária, quanto custa o corretor? Ele vai te falar até os centavos, até quantos cafés cada um toma, tá certo? Muito bem. Qual é o nome do senhor? Jairo. Jairo colocou o seguinte, ele só vai dar valor e saber quanto custa o corretor o dia que ele perder aquele corretor. E isso é uma verdade. Tá certo? Então, veja, muitas vezes a gente fala, quanto custa o corretor? Todo mundo aqui, pelo menos a grande maioria, pensou no lado do empresário. Né? E o corretor? Qual o valor dele? Essa pergunta é realmente para mexer com a reflexão, mexer com o pensamento. E o corretor, quanto vale? Quando você se olha, eu sou corretor, eu me olho no espelho e falo, quanto eu valho? Né? Quanto vale o corretor para a empresa? Tá certo? Né? Quanto custa esse corretor para a empresa? Quanto custa é o gasto. Né? E quanto ele vale para a empresa? Né? Quando a gente para fazer essa reflexão, eu consegui, junto com alguns colegas, tentar definir alguns números e que eu gostaria da participação de vocês e se falar se é realista isso ou não.
né? Mas, a princípio, vamos colocar aqui, ó. Será que alguma vez paramos para avaliar quanto custa manter um corretor na imobiliária? E você já parou para verificar quanto custa não ter esse profissional? Sabemos que manter uma empresa não é fácil. Há custos com a manutenção das despesas mensais, como aluguel, funcionários, telefone, anúncios em portais, publicidade, impostos, etc. E esses custos são certos. E frente ao faturamento, que é incerto, gera naturalmente um sentimento de insegurança no empresário. Sim ou não? Sim. Eu abro a porta lá da imobiliária todo dia, né? Ou todo mês a gente abre, a gente tem uma lousa lá. Tudo que vende vai para a lousa. Não sei se vocês têm, né? Tudo que vende, que aluga, vai para a lousa. A lousa está branca. Né? Você abre lá no primeiro mês, a lousa está branca. Muito bem. Aí no dia 2 já começa a chegar as contas. Né? Dia 10 tem o aluguel para pagar, tem os telefones, os portais, vai chegando, os impostos. E aí? Será que vai fazer venda? Será que vai fazer locação? Né? Então, assim, essa insegurança é complicada para o empresário. Não é certo? Então, veja, a gente tem que entender o lado do empresário também. Tá certo? Tentaremos fazer uma conta simples para avaliarmos quanto, em média, um corretor representa de faturamento para a imobiliária para ajudar no entendimento dessa equação. Vamos lá. Para avaliar o desempenho de um profissional do mercado imobiliário, precisamos analisar seus números em prazo não inferior a 3 meses. Quem concorda com isso? A maioria, né? Você consegue avaliar um corretor, a produtividade de um corretor em menos de 3 meses? Não. Tá certo? Então, assim, tem meses que você faz venda, tem meses que você não faz, tem meses que você faz locação, tem meses que você não faz, tem meses que você não faz nada, tem meses que você arrebenta, faz um monte de venda e locação. Né? E aqueles que estão há mais tempo no mercado sabem como é. Né? Sabe que, e principalmente em tempos de crise, como colocam aí, que os últimos 3 anos está complicado, sabe como é que é a luta diária. Tá certo? Então, não existe como você, a partir do momento que você contrata esse profissional, você está junto com o corretor parceiro, fazendo um trabalho, não tem um prazo inferior a 3 meses para você avaliar a produtividade dele. Tá certo? Em 3 meses você fala, peraí, vamos analisar aqui, em 90 dias, o que esse camarada fez? Quantas captações ele fez? Quantos imóveis ele trouxe para a empresa? Quantas locações? Quantas vendas? Né? Quantos atendimentos? E aí a gente consegue começar a avaliar alguma coisa. Desta forma, entendemos que um corretor mediano, em 3 meses, realiza ao menos uma venda e 2 locações nesse período. Para o nosso exemplo, vamos utilizar números hipotéticos para uma simples simulação. Veja, então, em 3 meses, vamos pegar um corretor mediano, em 3 meses ele fez uma venda e 2 locações. Ok? Plausível isso? Até aqui, sim ou não? Tranquilo? Certo. Muito bem. Então, ele fez uma venda de R$600 mil. Tá? Deu uma comissão de R$36 mil. 2 locações de 2.500, que geraram uma comissão de R$5 mil. Então, no trimestre, ele trouxe R$41 mil de valor bruto. Então, ele tem uma média mensal de 13.667. Correto? Sim ou não? Tranquilo? Tranquilo. A gente está falando algum de números absurdos aqui? Não, nada absurdo. Tá certo? Muito plausível um corretor que trabalha, né? Que sai de casa para trabalhar, que sai de casa para atender cliente. Em 3 meses faz uma venda. Em 3 meses faz 2 locações. E esses valores apresentados aqui são valores médios. Hoje, imóvel de 600 mil, de 2.500, é o que mais tem no mercado. Tá certo? Muito bem. Considerando hipoteticamente os dados e valores apresentados, vejamos. Em 3 meses, ele produziu 41 mil em comissões, o que dá uma média de 13.667 ao mês. Considerando que, em média, deste valor, 40% pertence à imobiliária, dizemos que esse profissional trouxe R$ 5.466,80 ao mês para a empresa parceira. Concluímos que ele produz R$ 182,23 ao dia para a empresa, valor líquido. Chegamos a um número? Sim ou não? Sim. Quanto custa o corretor? Quanto traz o corretor para uma empresa? Em média, 182,23 ao dia. Um corretor mediano pode produzir para a empresa. Logo, cada dia sem ele na empresa, a imobiliária deixa de ganhar 182,23. Certo? Então, na hora de valorizar aquele profissional, reconhecer o trabalho daquele corretor, a gente fala, pô, então, peraí, Wagner, legal, você trouxe esses números, obviamente que são totalmente hipotéticos, dentro da nossa realidade, né? Os números plausíveis, como vocês reconheceram,
Mas é possível, dentro dessa mesma sistemática, dessa mesma métrica, vocês chegarem dentro hoje do escritório de vocês e fazer um cálculo individual de cada profissional que trabalha dentro da empresa. E saber quanto aquele corretor me traz por dia. Quanto aquele corretor produz para mim por dia. Quanto ele produziu no ano passado. Quanto ele produziu no último semestre, nos últimos 3 meses. E quanto ele custa para a empresa. Quanto ele custa para a empresa, geralmente a empresa sabe. Né? Agora, quanto ele produz. Tá certo? Legal. Resultado versus valorização. Nesse exemplo, vimos que o corretor gera uma receita líquida de R$ 182,23 ao dia para a imobiliária. Um mês sem esse profissional, a imobiliária deixou de ganhar R$ 5.466,90. Quanto a imobiliária está disposta a investir nesse profissional para que ele se sinta valorizado e permaneça na empresa e produzindo? Gente, nós começamos falando aqui sobre o quê? A rotatividade dos profissionais no mercado imobiliário, sim ou não? Né? A rotatividade é grande. A rotatividade é grande, tá certo? Será que essa rotatividade diminuiria se houvesse um plano, um reconhecimento sobre esse profissional dentro do escritório? Eu acredito que sim. Né? Da mesma forma que eu quero que ele vista a camisa da minha empresa, né? Que ele leve o nome da minha empresa adiante, para que os clientes se sintam bem atendidos, né? Se sintam amparados, se sintam confortáveis em uma negociação imobiliária, eu preciso também vestir a camisa dele. Eu preciso saber, por isso que eu falo que o negócio começa na contratação. Quando a gente identifica quais são as necessidades, qual é a rotina, como é que a gente conhece um pouco melhor a pessoa, não só o profissional. Tá certo? Então, da mesma forma que eu quero que ele vista a minha camisa, eu preciso vestir a camisa dele. Eu preciso investir nesse profissional. Eu preciso dizer para ele, falar o seguinte, olha, estou com você. Da mesma forma que você está comigo, eu estou com você. Né? É uma das profissões que melhor remunera. O corretor está ali junto com o dono da imobiliária, com o empresário, praticamente dividindo a receita. Dividindo a receita. 40% fica para a imobiliária, geralmente, 50%, 35%. Tá certo? Então, a gente precisa entender que, da mesma forma que o profissional, enquanto corretor, trabalhando em parceria com uma imobiliária ou com uma empresa do setor imobiliário, tenho que vestir a camisa, tenho que buscar respeitar as normas internas da empresa, tenho que seguir a legislação, né? Tenho que seguir o código de ética do Cresce, tenho tem toda uma questão que eu tenho que cumprir e que eu tenho que me preocupar. Por outro lado, o empresário também deve se preocupar. Não simplesmente em ser mais um número. Muitas vezes eu escuto isso, infelizmente, dos colegas. Ah, não, hoje eu nem vou trabalhar, porque, nesse horário eu já nem vou participar da roleta, eles vão mandar eu ir para o farol entregar panfleto. É assim, infelizmente. É mais um número. Né? E aí, o que acontece? Eu preciso fazer o quê? Reconhecer esse profissional. Não adianta entrar no stand de vendas, tem lá 70 corretores. Vamos perguntar para esses 70 corretores como é que está o relacionamento deles com a empresa, se está bom, né? Se a empresa reconhece, valoriza. Né? O que seria interessante para eles naquele dia a dia? Qual o diferencial a empresa poderia trazer para eles? Será que a rotatividade diminuiria? Né? Vamos lá. O que podemos fazer para manter esse profissional na empresa? Essas são as reflexões, essa é a pergunta. O que eu faço para manter esse profissional dentro da minha empresa? Né? Se eu cheguei a um número, esse número é interessante para mim, ele produz o suficiente, ele produz o que está dentro da média do mercado, ele me traz a receita que eu preciso para manter minha empresa aberta. O que eu preciso fazer para manter esse profissional? Primeiro, precisamos entender que para que ele produza, o ambiente ele deve ser favorável. Um ambiente harmonioso, profissional e acolhedor fazem a diferença para que o bem-estar reflita nas ações e no comportamento do profissional. Tá certo? Então, tem que ter um ambiente harmonioso. Né? Que adianta você, sabendo que o colega tem uma rixa com o colega do lado, discutir e você mantém os dois lá, um do lado do outro. Essa sensibilidade é que falta muitas vezes no empresário, né? Ou na pessoa que está gerenciando a equipe. Falta essa sensibilidade. Né? A gente tem que ter um ambiente harmonioso. E você tem condições de produzir esse ambiente harmonioso. A estrutura física, material e pessoal é algo imprescindível para quem lida com a área comercial. Né? Então, você tem que ter uma estrutura para que a pessoa possa trabalhar. Né? Se você, de repente, o corretor fala, mas espera aí, eu estou fazendo tudo, estou cobrando escanteio, saindo correndo para cabecear. Né?
Eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que ir lá pôr a placa, fazer a foto, fazendo o que. É a atividade do corretor? Sim, sem dúvida. Você tem que mesmo ir lá fazer captação, fazer a placa, etc. E tal. Mas, de repente, se você se vê fazendo a captação, a placa, não sei o quê, aí chega na hora, você trata a proposta, você faz o contrato, aí daqui a pouco você está perguntando, peraí, né? Não tem uma estrutura? Não tem um gerente para me dar um apoio, um suporte, alguma coisa assim? Alguma pessoa que vai fazer a administração, que vai orientar o cliente numa dúvida? Né? Ter pessoas que apoiam e provem o suporte ao corretor é transmitir segurança ao profissional e, consequentemente, ao cliente por ele atendido. Quando você está num atendimento, você está mostrando o imóvel, não é bacana você falar, olha, vamos lá para o escritório, que a gente tem um departamento que vai te atender, que vai solucionar suas dúvidas, que vai sanar todas as dúvidas que você tiver. Eu tenho uma pessoa lá especializada em financiamento imobiliário que vai poder te esclarecer as regras do uso do FGTS. Eu tenho uma pessoa especializada que vai te dar orientações sobre as garantias locatícias. Eu tenho um departamento que vai poder lhe auxiliar na administração do seu imóvel. Sim ou não? Sim. Muito bem. Demonstrar preocupação com a pessoa e a família desse corretor certamente fará a diferença e irá despertar o sentimento de reconhecimento e fidelidade entre a empresa e o corretor e vice-versa. Isso é uma redundância a tudo aquilo que eu estou dizendo, né? Realmente, uma vez que você valoriza o profissional, ele vai reconhecer, vai vestir a camisa da sua empresa, né? Quem pode nos ajudar nessa tarefa? Atualmente, existem empresas preocupadas com a redução de custo e a qualidade de vida dos empresários, funcionários e colaboradores. Um exemplo, no nosso segmento, é a Rede Corretores, que visa, por meio de assessoria, parceria e convênios, prover soluções, serviços e inovações às necessidades dos corretores, gerando grande impacto social e financeiro nesse segmento. Veja, hoje, gente, a gente precisa falar o seguinte, legal, Wagner, tudo que você está falando, mas como que eu vou me aproximar do corretor? Como eu vou me aproximar desse profissional? O que eu posso fazer? Você falou de metas, né? Você falou de campanhas, você falou, legal, mas o que mais? Né? O que eu posso fazer de diferencial? Veja, essa empresa que eu estou citando aqui, a Rede Corretores, é uma empresa que veio para auxiliar os corretores na atividade do dia a dia. Tem um 0800 que você liga, eles tiram sua dúvida. Eu estou com uma dúvida no contrato. Você liga lá no 0800, ele tira a sua dúvida. Né? Tem um serviço, tem uma assessoria, além dessa assessoria, tem questões, por exemplo, eu quero contratar um plano de saúde, né, como corretor, né? Porque isso é para corretores, no modo geral, não só corretores de imóveis, mas corretores de seguro, corretores em geral. Eu quero contratar um plano de saúde. Eles têm lá umas condições totalmente diferenciadas e mais atrativas. Fecharam parceria até com portais imobiliários, com condições diferenciadas. Né? Muitas vezes, você tem no mercado algumas situações que podem prover isso ao corretor. Tá certo? Veja, uma questão lá... Você não tem hoje... o que você oferece ao corretor que está na sua imobiliária? Nada. Se oferecer um plano odontológico para o corretor que custa R$7, por exemplo, não é interessante? Não é um diferencial? O cara não vai pensar, eu tenho um plano odontológico para mim e para minha família. Quem está pagando? Não, a imobiliária. Custa R$7 para a imobiliária, por mês, esse plano odontológico para dar para o corretor e para a família dele. Será que não é um diferencial? Será que não é uma coisa que vai fazer o profissional pensar, falar, olha que reconhecimento. Não é o valor, gente, é o reconhecimento ao profissional. Né? E como a Rede Corretores, tem outras empresas, tem outras situações, tem outras atividades, outras ações que nós podemos fazer, onde o profissional vai se sentir reconhecido, vai se sentir valorizado. Né? Então, o que eu acho interessante da proposta da Rede Corretores é que ela serve para o corretor autônomo. Eu, como autônomo, eu quero contratar a empresa. Hoje tem a central de vistorias, tem a rede de vistorias, né, que fazem vistoria dos imóveis. Eu vou lá contratar, quanto custa para fazer a vistoria de um imóvel que eu estou alugando? Você vai fazer a vistoria de um imóvel que você está alugando, custa R$ 1,65, por exemplo, um metro quadrado. Aí você vai alugar um imóvel de 100 metros, a vistoria vai te custar R$ 165. Legal. Aí você vai numa empresa, numa imobiliária grande, eles fecharam parceria com essa central de vistorias e eles pagam um preço menor. Por quê? Porque eles têm volume, eles têm quantidade. Tá certo? Então, eles pagam lá R$ 1,40, né, naquela vistoria. Legal. E a Rede Corretores? A Rede Corretores veio lá e falou o seguinte, olha, vamos fazer o melhor preço aqui para os corretores, independente se ele é autônomo ou se ele tem uma grande empresa. Vamos fazer a R$1. Legal. Fizeram, firmaram o convênio e trazem isso de benefício para os corretores. R$1 um metro quadrado na vistoria. Então, eu faço uma alocação de 100 metros, um apartamento de 100 metros, custa o quê? R$3.000.
Mais ou menos, é isso? Sim ou não? 100 metros? Isso aí, 3 mil reais. Muito bem. Pô, não pagaria 100 reais para alguém fazer a vistoria? Pô, não é? Tranquilo, mas tranquilo mesmo, né? Então, assim, veja, se a empresa contrata, ela já fala para o corretor, você não precisa fazer a vistoria, está pago. Se o corretor, enquanto autônomo, fala, pô, eu estou fazendo a locação, não quero fazer a vistoria, vou pagar 100 reais ali para fazer, 100 reais que eu estou falando de imóvel de 100 metros, porque se for 50 metros é 50 reais, né? É R$1 um metro quadrado. Então, assim, você vê um leque de coisas, tudo voltado ao corretor de imóveis, que pode trazer esse diferencial, né? Eu não quis ser extenso e trazer aqui diversos diferenciais, peguei um exemplo, né? Reconhecimento. Uma vez que os corretores, como profissionais autônomos, atuam em sistema de parceria com as imobiliárias, sem qualquer vínculo empregatício, dificilmente vemos no mercado a imobiliária fornecer benefícios ao corretor colaborador, além da divisão pura dos honorários percebidos nas negociações. Isso é fato. Tá certo? Alguém aqui ganha alguma coisa além da divisão do percentual da comissão? Sim ou não? Não. Alguém ganha? Então, pois é. Obrigado, às vezes, né? Pois é. Uma forma de manter o corretor na equipe de forma produtiva, fiel e focado é dar a ele tranquilidade, respeito e consideração na parceria com a empresa. Ações de baixo custo para a imobiliária podem representar esse diferencial e trazer a segurança que o profissional deseja. Tá certo? Então, veja, é o exemplo que eu dei lá do plano odontológico, mas, de repente, é um plano de saúde, de repente, é alguma coisa que você dá um diferencial, que, para a empresa, não tem um resultado significativo, expressivo no orçamento da empresa, mas que, para o profissional, representa muito. Para o profissional, representa muito. Né? Individual também. Então, veja, é interessante a gente buscar essas alternativas, esses diferenciais, tá certo? De deixar o profissional confortável trabalhando na empresa, reconhecido, né? A gente chegou a um número, vocês vão chegar num número, vocês vão chegar e vão falar, pô, deixa eu ver minha equipe, quanto cada um produz, quanto cada um vai... Pô, esse cara me traz R$150 dia, esse cara me traz R$180, R$300 dia. Quanto eu invisto nele no mês? Tá certo? Eu acho que... Renzo, pode abrir para a pergunta agora? Ou não? Só não terminar? Se o senhor puder anotar, que eu sei que já a prática aqui do Cresce, como é que funciona, tá bom? Cuidar da equipe vai muito além de prover cartão de visita, placa e um local físico. Demonstrar que realmente se importa com o seu colaborador é fundamental e trará a fidelidade necessária. Valorize o seu corretor. Oferecer ao seu parceiro corretor condições que tragam reconhecimento, valorização e tranquilidade para ele trabalhar, certamente é um incentivo de produção e compromisso de fidelidade. Prover soluções financeiras e pessoais, como descontos em um plano de saúde, odontológico, cursos, palestras, e, ao mesmo tempo, usufruir desse benefício, é olhar para a vida da empresa e do seu parceiro corretor. Essas ações refletem diretamente na postura e no atendimento do profissional para o cliente. Um bom atendimento é hoje um diferencial, e esse registro na memória do cliente ajudará e facilitará nas indicações para outros clientes. Veja, vocês concordam que hoje muitos imóveis que estão com vocês, cadastrados na carteira de vocês, estão com os concorrentes ou com os colegas da região, sim ou não? Sim. Certamente. Né? Certamente. Embora sabemos que a exclusividade deveria ser algo importante, e deveria ser um reconhecimento ao profissional, nem sempre nós conseguimos a exclusividade para atuar no mercado. Então, o imóvel que está cadastrado na minha empresa está nas empresas dos meus colegas que atuam na mesma região. O que vai fazer o diferencial para o proprietário, ou para o locador, ou para o comprador? Se não o atendimento. Sim ou não? Sim, o atendimento. O atendimento vai fazer esse diferencial. A estrutura vai fazer esse diferencial. Tá certo? A postura vai fazer esse diferencial. Então, quando você for atender o cliente, você tem que imaginar que esse profissional que você fez a parceria, esse corretor de imóveis que está dentro da sua empresa, está levando o nome da sua empresa. E está levando todas as coisas boas ou ruins que ela representa. Né? Então, ele fala, pô, não, minha empresa é o máximo, eu não conheço outra empresa, né, do mercado imobiliário que faz o que faz por mim. Tá certo? Minha empresa tem um departamento administrativo próprio, tem um departamento jurídico próprio, a gente tem uma situação que a gente pode te assessorar. Tá? Tudo isso é reconhecido. Né? O meu corretor.
Esse slide é de uma outra palestra que eu ministro sobre a atuação do corretor de imóveis, chama O Dia a Dia do Corretor de Imóveis, né? E eu falo muito, né, nessa outra palestra, que não é o foco aqui, mas eu trouxe esse slide porque eu acho importante, que a gente precisa reconhecer o corretor, ele é um profissional liberal, tá certo? Um corretor não é um profissional autônomo, um profissional liberal. Quando você fala de um profissional liberal e você fala de advogado, contador, né, médico, você sempre fala na primeira pessoa, não, o meu advogado, o meu contador, o meu médico, né? E o meu corretor, né? A gente precisa criar isso, a gente precisa criar esse vínculo com a sociedade, precisa criar esse vínculo com o cliente. Ele tem que chegar e falar, o meu corretor de imóveis, tá certo? Não, eu estou pesquisando na internet, algum corretor vai me atender. Não. Eu vou ligar para o meu corretor de imóveis procurar o produto que eu estou precisando. Eu vou ligar para o meu corretor de imóveis para que ele venda. Né? Tem que ter um corretor cativo. Então, de que forma que você vai criar esse corretor cativo? O corretor de imóveis é um profissional liberal, tal como advogado, médico, contador. O corretor precisa criar um vínculo profissional com o cliente, fidelizando, para que seja sempre lembrado. Esse vínculo se consegue através de um bom atendimento que gere no cliente a confiança, a satisfação e o respeito pelo profissional com ele comprometido. Se você quer que seu cliente seja fiel, seja primeiramente fiel a ele. Atenda a todos indistintamente e igualitariamente. Crie sua página profissional nas redes sociais e seu contato profissional no celular. Veja, por que eu digo isso? Muitas vezes você fala, pô, meu cliente, você liga para o cliente, né? O cliente, vamos lá ver, senhor Antônio, aquele imóvel, agradeço, mas acabei comprando outro. Você pega e desliga. Né? Ou você fala, pô, mas com quem você comprou? Será que ele não comprou o imóvel que eu mostrei? Né? É assim, as dúvidas, né? Começa. Então, veja, aí você fala, pô, o cliente não é fiel. O cliente não é fiel, né? Mas você foi fiel a ele? E como que a gente avalia isso? Muitas vezes a gente recebe as fax, né, as chamadas dos portais, e você pega e você liga para o cliente, porque o cliente está quente. Tá? Pô, vamos lá ver. Tal. Quando o cliente vira para você e fala o seguinte, olha, eu estou pesquisando, eu estou terminando, eu vou vender minha casa, e assim que... Você já tem muitos colegas que já desanimam ali. Ah, tá, o senhor tem que vender uma casa, né? É assim, o Hanson tá rindo ali, mas é assim, Hanson, é ou não é? É assim, né? Fala, pô, o senhor tem que vender a casa, tá bom. Aquela faca, se ela não for para o lixo, ela vai para o final da fila. Fala, né? Muito bem. Só que, pô, aquele cara, aquele cliente, ele está pesquisando, existe um anseio dele em comprar. Ele vai comprar. Talvez não naquele momento, mas ele vai comprar. Será que você vai ser fiel a ele até o ponto que ele estiver apto a comprar? Né? Então, é isso que eu falo. Às vezes a gente pega aquela faca e liga, pô, então vamos lá ver o imóvel, tal. Ah, vamos ver a semana que vem, tal, porque meu marido está viajando, tá bom, deixa aqui, vamos ver o próximo. Então, e você acaba não sendo fiel, tá certo? E depois reclama, pô, o cliente não é fiel a mim, o cliente comprou com outro. Você foi fiel ao cliente? Né? Essa é a pergunta que eu faço. Aqui, quando eu coloco aqui, crie seu contato profissional no seu celular. Você fala, pô, mas peraí, eu vou criar o meu contato no meu celular? Isso. É isso mesmo. Então, o paulistano vai pegar o celular dele e vai criar lá. Paulistano, corretor de imóveis, atuando, né? Vai criar um contato, o celular dele, tá certo? O site dele, se ele tiver, Facebook, data de nascimento, né? Corretor de casas, apartamentos, vai criar um histórico e vai deixar salvo lá. Quando ele for falar com o cliente lá no WhatsApp, for mandar uma mensagem, ele vai falar, eu vou guardar aqui seu número. Não, peraí que eu já vou facilitar a sua vida. Vou te mandar aí o meu contato. O cliente vai receber o contato e vai salvar o contato. Veja, como que esse cliente iria salvar o contato do paulistano? A gente nunca sabe, nunca saberei. Ele podia salvar lá, corretor, né? Poderia salvar assim, paulistano, né? Poderia salvar casa 135, que foi a casa que ele gostou, né? E aí ele não comprou aquela casa, ou não perdeu o contato, ou não sei o quê. Ou daqui 6 meses ele vai falar assim, pô, deixa eu procurar, pô, como é que é o nome daquele cara? Como é que é não sei o quê? Ele vai pesquisar lá. Qualquer palavra que ele jogar, paulistano, corretor, a área, casa, o site, ele vai achar aquele contato. Tá certo? É importante você direcionar o contato, né? Não deixar que o cliente registre o contrato. Você não sabe o que vai ser registrado. Tá certo?
Veja os principais erros cometidos pelos corretores no atendimento, né? Quais são os, pelo menos nós identificamos, os principais erros cometidos durante o atendimento ao cliente. Espere o momento certo para falar em valores, né? Geralmente a pessoa conhece o cliente e fala, mas peraí, quanto o senhor tem? Né? Qual o valor que o senhor quer ver do imóvel? Né? Já quer saber de número, sempre, espera o momento certo, né? Vamos lá, o que o senhor está procurando? Como é que é a sua família? Você precisa de 3 dormitórios, 4 dormitórios? O que lhe atende? Né? Não qual o valor. Não, vamos entender a necessidade do cliente. Né? Paulistano, fica tranquilo que eu vou disponibilizar isso aqui na internet, tá? À disposição de todo mundo vai ficar. Não peça proposta, troque a frase por vamos fechar. Isso é um erro mais comum. Eu até aboli isso no meu escritório e falei, olha, pelo amor de Deus, não fala mais. Vamos fazer uma proposta? Você está induzindo o corretor, você está, em outras palavras, falando o seguinte, vamos baixar o preço? Sim ou não? Que mané proposta? Não vamos falar em proposta, a gente vai falar em vamos fechar? O preço eu já te falei quanto é. Agora falta a gente fechar. Tá certo? Quanto custa ali? O aluguel quanto é? R$3.000. Vamos fechar? Vamos fazer uma proposta? Você está falando para o cara, vamos reduzir o aluguel? É isso que entra na cabeça do cliente, sim ou não? Tá? Precisamos, uma simples reflexão, a gente chega a essas conclusões. Não insista na sua visão ou opinião. Às vezes você fala para o cliente, olha que vista maravilhosa, não sei o que, aí o cliente vira e fala, pô, mas tem um prédio na frente. Você fala, mas é maravilhoso. Né? Não sei, mas se o senhor olhar bem ali, naquele canto dá para ver ali o pôr do sol. Você está insistindo na opinião, o cliente já falou a opinião dele, né? E você está insistindo. Né? Não insista nas ligações ou em mensagens, seja ponderado. Gente, quanta gente já não ouviu, tem gente que a gente liga, pô, mas corretor me ligando de novo. Quantas vezes vocês já não ouviram essa frase? Né? Você é a primeira vez que está ligando, mas você já ouviu essa frase. Pô, mas corretor me ligando de novo. Né? Porque fica com esse estigma, né? Que, pô, fica perturbando, fica... Né? Calma, dê espaço ao cliente, tá certo? Seja ponderado. Se coloque no lugar do cliente. Né? Será que o cliente gostaria... O que o cliente gostaria de ouvir naquele momento? Será que é aquilo que você ia falar? Se coloque no lugar, pense, né? Dê feedback ao proprietário do imóvel. Gente, essa é uma reclamação muito recorrente, né? Você faz a visita ao imóvel. Então você liga ao proprietário, olha, posso mostrar o seu apartamento? Pode vir aqui e tal, não sei o quê. Aí você vai lá, mostra o apartamento, sai, mostra o outro, chega no escritório, fala tchau, vai embora. Tá? E os 2 proprietários que receberam a visita, ficam lá pensando, pô, mas será que... Se coloca no lugar de proprietário, coloca seu imóvel para vender e fala o seguinte, pô, veio uma visita aqui hoje. Você não fica curioso para saber o que o cliente achou? Se o cliente vai formalizar uma proposta, se o cliente vai ter interesse em fechar, se o cliente... Não fica interessado em saber isso? Gente, dê feedback ao proprietário. Fala para ele. Né? Fala, olha, eu estive 10 vezes no seu imóvel, os 10 clientes que eu levei falou que o aluguel está caro. Vamos abaixar um pouquinho para a gente ver se viabiliza o negócio? Né? Os 10 clientes me falaram que o imóvel precisa de uma pintura. O senhor tem condições de pintar, ou senão eu posso já oferecer uma carência aqui, para na hora que alugar, a gente conceder para que o locatário faça a pintura? Converse com o proprietário, você vai conseguir uma condição. Você vai demonstrar a atenção que você tem com aquele caso. Você vai se demonstrar preocupado com aquela situação. E, de repente, você vira o quê? O corretor daquele cliente. É assim que você fideliza o cliente. É ali que você vai ganhar o diferencial. É ali que você tem o diferencial. Você não é só mais um corretor que foi lá mostrar o imóvel. Você é um corretor que foi mostrar o imóvel e ficou preocupado e está estabelecendo um vínculo com o proprietário. Você está engajado em fazer aquela negociação. Você está se dispondo junto com o proprietário, realizar aquela operação. Tá certo? Não, eu vou mostrar 10. Aquela que o cliente gostar, a gente vai fechar ali e tal. E os outros 9? Nunca mais você vai falar com ele? Ou na semana que vem você vai ligar para ele para mostrar de novo? Cria o vínculo, né? Fideliza. Passe apenas informações que tenha certeza serem corretas, né? Já vi casos em assessoria de cliente, não, o corretor me falou que tinha 2 vagas. Foi assinar o contrato, tinha 1 vaga. Né? Então, na ânsia, né? Quanto é o condomínio? 850. Né? Porque quer dar resposta. Por que você quer dar resposta naquele momento? Por que ansiedade? Olha, eu não tenho informação aqui agora, chegando no escritório, eu vou verificar e te passo a informação. Tranquilo.
né? É melhor do que você falar 850, chegar lá está 1.200. Né? Deixe que outras pessoas auxiliem na transação. Gente, não é... Eu até brinco, né? Cada um na sua área, você tem um problema no joelho, você não vai no cardiologista, né? Então, assim, cada um dentro da sua área, peça auxílio, né? Às vezes a gente vê alguns erros básicos dos corretores por não pedirem auxílio a um colega, né? A um gerente, a um profissional, né? Tem que pedir auxílio. Dicas. Seja corretor de imóveis. Pô, Wagner, isso é básico, né? Não, não é. Eu já tive casos onde eu vi uma corretora, atendendo o cliente, e todo cliente que ela atendia, porque eu fui num atendimento junto, ela pegava e falava o seguinte: olha, na verdade eu sou esteticista, eu estou aqui por um tempo como corretora. É sério isso, é sério, juro. Ela falava, eu sou esteticista, eu estou aqui como corretora. Quando eu vi isso, eu falei assim, peraí, quanto tempo você está de corretora? Não, 3 anos. Eu falei, pô, temporário, né? Bem temporário o negócio. Você está com... E por que você afirma que você tem... Você concorda que se eu sou o cliente, eu vou falar, tudo bem, então vamos voltar para a imobiliária e você me chama um corretor. Eu quero comprar um imóvel, não quero fazer um tratamento estético. Né? Eu quero alugar um imóvel. Se eu quisesse uma esteticista, eu não ia na imobiliária. Pô, seja corretor, reconheça a sua profissão, reconheça a sua atividade, valorize, né? Fala, pô, tenha orgulho. Fala, eu sou corretor, o que eu posso te ajudar? Como é que eu vou te auxiliar? Se você falar que é outra atividade, não, eu sou professor, mas eu estou aqui, né, porque está difícil o mercado para dar aula, tá? Então fica... Pô, pelo amor de Deus. Atualize-se, procure não ficar parado, faça cursos, assista às palestras, informe-se do mercado com a leitura de livros, jornais, familiarize-se com a internet e os equipamentos eletrônicos. Gente, infelizmente, a gente se depara em muitas situações onde o corretor não se atualiza, né? Não se preocupa com a modernidade. Fala, eu sempre vou atender e sempre vai ser assim, né? Eu tenho uma parte aqui que quer comprar, uma que quer vender, eu vou intermediar e vou... Não é assim, né? Nos dias de hoje isso está mais evidente ainda, né? Que a tecnologia está aí para aproximar as pessoas e para auxiliar-nos no desenvolvimento da nossa atividade. Quando que, há 10 anos atrás, você falava que você ia tratar uma proposta pelo WhatsApp? Você ia na casa do proprietário falar, tratar a proposta, né? Ou ele vinha no escritório, né? Você não gostava nem de falar por telefone, muitas vezes. Você queria tratar pessoalmente. Hoje você trata a proposta no WhatsApp. Você recebe proposta, você manda foto do imóvel. Imagina se você não tem se você não acompanha essa evolução. É uma evolução natural. Um determinado momento a gente saiu dos fichários físicos, né? Aqueles fichários que tinham lá 2 dormitórios. Pegava o fichário, olhava lá os 2 dormitórios, 3 dormitórios. Não é assim? Não vou me entregar a idade, mas eu acompanhei isso. Eu vi, não parece, mas eu via isso, né? E tinha lá 2, 3 dormitórios. E eu ficava bravo com o colega, tenho certeza que essa ficha estava aqui dentro. E o colega tirou, pôs na agenda para ir mostrar, né? E você não conseguia ligar para o proprietário. Então, assim, imagina se nós estivéssemos naquela época. Imagina se naquele momento eu falasse, não vou aprender nada desse negócio de computador. Eu vou ficar aqui nos papéis, aqui na ficha. Pô, já era, né? Então, se a gente não acompanhar a evolução natural das coisas, não acompanhar a modernidade, não entender o mercado imobiliário, a gente vai ficar para trás. Tá certo? Precisamos nos atualizar constantemente. Seja cortês e respeitoso com seu colega de trabalho. Se você quer que seu cliente seja fiel, seja primeiramente fiel a ele. Procure fazer um texto padrão e salvá-lo. Verifique sempre se não há erros de português antes de enviar um WhatsApp ou e-mail. Crie seu perfil profissional nas redes sociais e no próprio celular, né? Então, algumas coisas que eu já falei anteriormente. Gente, essas são algumas das coisas, esse é o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Eu coloco aqui à disposição de vocês alguns dos serviços que eu presto, tá? No dia a dia, voltado ao mercado imobiliário. Estou à disposição para assessorar qualquer um de vocês. Além desses serviços, tem alguns cursos e palestras que eu ministro, tá certo? Tem curso completo de compra e venda, curso completo de locação, o curso do dia a dia do corretor de imóveis, as palestras, aspectos jurídicos das garantias locatícias. A maioria dessas palestras, ela tem na TV Cresce.
tá? Eu ministrei aqui na Quarta Nobre, a maioria dessas palestras, tá? E veja, todo esse conteúdo que eu passei, aqui tem o meu telefone, está à disposição de vocês, pode mandar o WhatsApp, vamos conversar. E todo esse conteúdo que foi apresentado aqui, todos os slides estão à disposição de vocês dentro do meu site. Veja, aqui, ó, wagnernogueira.com.br. Você entra lá no site, no canto direito superior, está escrito assim, área do aluno, tá certo? Que é voltado para os alunos, que é onde eu ministro o curso. Então, aí tem lá, área do aluno. Você clica ali na área do aluno, se cadastra e faz um download de todas as palestras, tá certo? Do conteúdo de todas as palestras. Tem lá para você fazer. Tem ainda lá, para vocês terem uma ideia, quiz de perguntas de compra e venda, de locação. Você faz, responde o quiz e recebe depois a nota que você tirou, se você acertou, se você errou, tá certo? Então está lá à disposição. Né? Então, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Eu quero agradecer a presença. Obrigado.